Hoje nós vamos ouvir uma palavra que vai nos fazer entender a necessidade de sermos amigos do Senhor, amigos do Todo-Poderoso. Na verdade, amados, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos deparar com uma realidade muito triste. Nós vamos deparar com a realidade que nós somos originalmente inimigos do Senhor. Nós somos inimigos do Todo-Poderoso. Nós nascemos como inimigos, vivemos como inimigos, mas tem o dia certo para que eu possa quebrar essa inimizade, para que haja uma reconciliação com o Senhor. E a partir desse momento, eu terei uma vida que será exclusivamente para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Somos feitos de inimigos em amigos do Senhor. Esse ato é uma decisão particular de cada um de nós. Você precisa entender essa questão e você precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração a ponto de reconhecer a soberania de Deus. Olhar para Ele e falar: Senhor, até hoje eu tenho vivido como inimigo teu, mas eu quero mudar esse quadro, porque eu quero ser teu amigo, eu quero viver contigo, eu quero estar contigo. O Senhor almeja isso, irmãos, o Senhor espera isso de cada um de nós. Nós precisamos tomar essa decisão. É uma decisão tomada por nós. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Ela é particular. Ela é especial de cada um. E nós temos que estar atentos a esta realidade. Porque se nós não mudarmos esse quadro, nós não vamos acessar o trono de Deus. Não receberemos as bênçãos que Ele tem para nós. Não seremos agraciados com o cuidado, com o zelo, com a grande misericórdia que o Eterno tem para com os seus filhos. Amém? Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos por esses momentos que aqui estamos. Nós te louvamos por esses momentos e queremos pedir que tu venhas falar conosco, venha trazer a revelação da tua palavra, para que aquilo que aqui falarmos seja, Senhor Deus, o mover do teu Espírito e que seja para edificação da nossa existência. Deus amado, nos dê a disposição para ouvirmos a tua palavra e estarmos cada dia mais ansiosos por estarmos diante do teu trono, buscando e tocando do teu trono, Senhor, para que assim vivamos a tua verdade. Ó Deus, abençoa-nos, fala conosco nesta noite, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hoje nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Leremos alguns textos do Antigo Testamento, depois vamos para o Novo Testamento. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Talvez você possa até falar: mas eu sou crente, eu sou fiel. Mas eu quero dizer que precisamos estar continuamente em vigilância, para que não venhamos pecar contra o Todo-Poderoso. Irmãos, é interessante, mas você pode ser uma pessoa lavada no sangue de Cristo Jesus, comprada no sangue de Cristo Jesus. Você pode ter a marca do Espírito Santo na sua vida. Você pode ser restaurado e batizado no Espírito. Mas, se um dia você quiser trair o Senhor, essa possibilidade é totalmente possível. E há muitos que traem o Senhor, que abandonam o Todo-Poderoso, que deixam os caminhos do Eterno e experimentam as dificuldades que o maligno tem para as pessoas que deixam o Senhor e que caem de bandeja, de volta, nos braços das trevas, nos braços de nosso inimigo. Mas por que cai de volta? A Bíblia diz que naturalmente estávamos em pecado, afastados do Senhor. E foi Ele que nos resgatou, que nos purificou e nos colocou de pé. E aquele que é o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor, tentando de todas as formas possíveis nos afastar da presença do Senhor. E todas as vezes que ele consegue colocar o pecado na tua vida, imprimir o pecado na tua existência,
é uma vitória do inimigo, é uma vitória de Satanás contra a tua pessoa. Você quebra a comunhão com o Todo-Poderoso. E sejamos atentos para essa realidade. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz: no começo criou Deus os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Amém? Esse é o texto, amados, que o Senhor nos fala como veio à existência todas as coisas que nós temos contemplado. A Bíblia diz de forma clara que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, um dia Ele achou por bem criar esse planeta, criar esse universo. E Ele, através da sua palavra, fez que tudo quanto nós contemplamos viesse à existência. Algo interessante, irmãos, o Senhor não precisou colocar a mão em nada, ou as mãos em nada. O Senhor não precisou tocar em nada. Ele apenas proferiu palavras, que haja isto, que haja aquilo, enfim, e todas as coisas vieram à existência. Isso demonstra o poder ilimitado de Deus, o poder sem fim do Senhor. É o Deus que criou tudo quanto nós contemplamos, e esse Deus, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos colocar de pé, igreja, Ele quer mudar a nossa sorte, Ele quer encher o nosso coração com uma energia que não se acaba jamais, a energia da presença do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, mas ele gera uma energia, ele nos dá força, ele nos dá condições para seguirmos em frente e jamais tropeçarmos se estivermos guardados pelo Eterno. Isso é o mover do Senhor, queridos. É esse Deus que tudo pode fazer, é esse Deus que tem zelo para com a nossa vida. Mas algo interessante é que o Senhor fez que tudo que era complexo, difícil demais, viesse à existência apenas com uma palavra. Mas quando Ele foi criar o ser humano, a Bíblia diz que Ele formou o homem do pó da terra. É a demonstração do amor do Senhor para com as nossas vidas. O Eterno, que não precisava colocar a sua mão na terra, na sua própria criação, mas Ele assim o fez, para que o seu próprio nome fosse honrado e fosse glorificado. Precisamos entender, irmãos, que todas as coisas são para a honra e para a glória do Senhor. Portanto, as nossas ações também precisam ser para a honra e para a glória do Eterno. E o Eterno, ali nos dias muito passados, nós não sabemos quando foi isso, sei lá, 5.000 anos, 10.000, talvez mais anos atrás. A teologia não nos dá com clareza a idade do ser humano sobre a face da terra. É impossível nós termos essa informação, mas alguns milhares de anos atrás. E o Senhor, queridos, Ele abençoou aquele casal que foi ali formado. E o Senhor derramou toda sorte de bênção sobre Adão e Eva. Muitas vezes nós olhamos para Adão e Eva e achamos que eram pessoas bobinhas, jogadas num paraíso, sem nada, sem esperança, sem nada. Mas eu quero falar para vocês que eram as pessoas mais sábias que já houve sobre a face da terra. E eles eram completos em todos os aspectos, porque o Senhor andava com eles. O Senhor estava com eles. O Senhor era o companheiro daquele casal. E eles tinham uma experiência poderosa de ver, contemplar e andar com o Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grande demais. E nós com certeza não entenderemos isso. Não entenderemos. Mas o nosso dia de andar com o Todo-Poderoso, de fato, de tocar no Senhor, está chegando. E é para este lugar que nós estamos nos preparando para ir. E claro, me refiro ao paraíso, aos céus que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que forem fiéis. Amados, o Eterno nos amou de uma forma grandiosa, mas nós vemos, queridos, que o ser humano, como sempre, voltando as costas contra o Criador, o ser humano sempre traindo o Criador, o ser humano com suas inclinações ruins, eles abandonaram o Todo-Poderoso, deixaram o Senhor, eles preferiram ouvir a Satanás. Por incrível que pareça, queridos,
Em nossos dias, a voz mais ouvida é a voz das trevas. A mais ouvida é a voz de Satanás. E essa voz ecoa nas ruas, ecoa no rádio, na televisão, essa voz ecoa nas músicas, essa voz ecoa dentro das igrejas. Infelizmente, Satanás tem falado com grande autoridade, Satanás tem se feito ouvir pelas pessoas, Satanás tem doutrinado. E eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir a respeito do nosso inimigo, mas eu quero falar para vocês que é preciso. Nós temos que falar a respeito do inimigo de nossas almas, para que nós tenhamos uma vida reta, para que nós não venhamos pisar em falso na nossa jornada. Satanás tem falado, e muitas vezes nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir as artimanhas das trevas, mas não temos a mesma disposição para ouvir o Criador. Sondemos. É preciso sondar o coração. Nós temos que sondar o nosso coração. Quem é que tem falado a nossa vida? Qual a voz que nós temos ouvido? Qual a voz que nós temos ouvido, igreja? Qual a voz? Nós vemos, amados, que ali estava o primeiro casal. Pessoas que tinham comunhão perfeita, integral com o Todo-Poderoso. Mas surge Satanás. E Satanás fala. E falou, e falou, e falou. E foi ouvido. E foi ouvido para a desgraça de toda a humanidade. As consequências da ação daquela audição, de ouvir Satanás, nós podemos ver hoje em nossos dias, na maldade, em todas as coisas ruins que têm acontecido neste mundo. Mas glórias a Deus, porque para situações difíceis, nós temos o Deus dos impossíveis. O Deus que pode reverter todas as coisas. Mas vamos para a palavra, Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 7. E a Bíblia diz: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: veja a astúcia de nosso inimigo. E esse Satanás continua fazendo as mesmas afirmações nos dias atuais. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. E então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Queridos, é assim que o maligno faz. Ele vem de uma forma muito sutil. Às vezes ele vem com trovões, ele vem de uma forma muito, mas muito chamativa. Mas geralmente para enganar aqueles que já conhecem um pouco do Senhor. Ele vem de forma sutil. Ele vai soprando coisas de forma sutil nos teus ouvidos. Coisas pequenas, que parecem corretas, que parecem que são justas. E assim foi com Adão e Eva. O inimigo de nossas almas chegou para aquele casal e disse: olha, se vocês comerem, vocês terão o entendimento, vocês conhecerão todas as coisas, vocês terão o entendimento sobre todas as situações, nada será encoberto a vocês. Satanás, amados, ele trabalha a ambição das pessoas, ele trabalha a mente das pessoas, ele trabalha os sentimentos.
E aquele primeiro casal, muito sábio, muito inteligente, cheio da graça do Todo-Poderoso, estava em comunhão com o Senhor. Eles concluíram que não seria nada demais experimentar daquele fruto, porque Deus estaria escondendo deles alguma coisa. Mas o interessante, queridos, é que da mesma forma Satanás faz hoje. Quantas verdades Satanás tem falado em nossos dias? Quantas verdades? Mas quando você abraça essa verdade, você vai descobrir que há as consequências. Não eram mentiras, mas verdades. Porém, tem as consequências. As consequências. Com Adão e Eva foi assim. Era realmente uma verdade. E quando eles comeram daquele fruto, queridos, os seus olhos foram abertos. E eles enxergaram a pior situação de todas. Não abriu os seus olhos para ver um jardim florido, para ver as coisas maravilhosas, mas eles enxergaram a maldição, eles enxergaram a desgraça, eles enxergaram toda sorte de males. Era aquilo que Deus estava reservando. Era aquilo que Deus não tinha para o homem. Era aquilo que Deus não tinha reservado para nós. Porque Deus tinha o melhor para cada um de nós. O Senhor desejava, irmãos, esse foi o objetivo do Todo-Poderoso ao criar o ser humano, que nós tivéssemos o livre-arbítrio, porém, que as nossas escolhas fossem sempre favoráveis a Ele, fossem escolhas boas, porque aquilo que Ele tinha a oferecer, aquilo que Ele tinha a oferecer ao primeiro casal, não tinha como justificar fazer escolhas que não fossem a obediência. E quando eles comeram daquele fruto, ficou evidenciado a desobediência, e assim o pecado adentrou a vida do ser humano. E a partir daquele momento, irmãos, a partir daquele momento, o mal, a situação difícil, toda sorte de desgraças apareceu sobre a humanidade. A maldade, a enfermidade, as pragas, enfim, vai por aí. Eu quero falar para vocês, nós precisamos vigiar. Queridos, é preciso vigiar, porque hoje certamente Satanás não vai aparecer diante de você como uma cobra, certamente não vai aparecer, mas ele aparece nas músicas, ele aparece nos filmes, ele aparece naqueles amigos que você preza, porém, que estão envolvidos com o inimigo. Ele aparece numa série de situações que você olha e diz, nada a ver, nada a ver. Essa maldição do nada a ver, ou do que é que tem, ela tem invadido os corações das pessoas e muitos têm sido destruídos. Muitos têm sido destruídos. Satanás chega para você de forma bem legal e começa a soprar no teu ouvido. O que é que tem você assistir um filme para adulto? Ou um filme com uma temática que não seja legal? O que é que tem você curtir um funk? Ou uma musiquinha dessas que estão por aí tocando na rádio, legal, todo mundo curte? O que é que tem você contar uma mentirinha? Afinal de contas, quem vive hoje sem mentiras? E Satanás, queridos, ele vai soprando para você essas coisinhas que vão entrando no coração das pessoas e vão sendo guardadas num lugar. E chega um ponto que transborda. E quando transborda, o pecado é concebido. O que é que tem curtir uma musiquinha secular? Só fala de amor, não fala de coisas ruins, não fala de trevas. Mas qual é a fonte do amor que é pregado nas músicas? Qual é a fonte do amor? É o amor que é dado por Deus? Dificilmente, não é? Primeiro porque quem compôs a música não tem o Senhor no coração. Quem canta, menos ainda. Como pode ser o amor dado pelo Todo-Poderoso? É o amor que não existe. É o amor do engano. E as pessoas vão se deixando alimentar por aquilo. E Satanás vai trabalhando o coração, a ilusão vai entrando. E ações, atos são feitos.
Aí você para diante, talvez, de uma mídia, talvez da internet, e você passa a acessar um site, e você se empolga com aquilo, e vai entrando, vai deixando que aquilo domine a tua mente. E aí? Ninguém está vendo. O que é que tem? Aí você fala, nada a ver. Pastor não está vendo, presbítero não está vendo, diaconisa não está vendo. Mas quem condena você e te leva para o inferno não sou eu, nem tampouco o presbítero. É o Criador, é o Todo-Poderoso, é o Deus justo, é o Deus real, é o Deus que é justiça. Irmãos, com Adão e Eva não foi diferente. Nós podemos até olhar para aquele primeiro casal e jogarmos pedra nele, e devemos até fazer isso, porque eles tinham tudo para não pecar contra o Senhor. Até porque não existia o mal, as tentações não eram tantas quanto hoje. Mas eles ouviram o inimigo, e nós muitas vezes temos ouvido o inimigo. A partir, irmãos, do momento que os nossos atos, eles quebram a nossa comunhão com o Senhor, eles ferem os mandamentos do Todo-Poderoso, eles geram o pecado e nos afastam do Senhor. Estejamos atentos a isso, estejamos atentos. Mas o Senhor, na sua grande graça, no seu grande amor para conosco, porque Deus nos ama tanto, irmãos, a ponto de nos dar Cristo Jesus numa cruz, de mandar o seu próprio Filho, para que esse nascesse como homem, nascesse do ventre de uma mulher. O Criador dos céus e da terra, do universo, submeteu-se à humilhação de nascer do ventre de uma pobre carnal, que nem rica era, por incrível que pareça. Uma pessoa humilde. Mas Jesus submeteu-se a isso, para que nós pudéssemos receber a oportunidade dessa reconciliação com o Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Amém, amados? Através de quem? De Cristo Jesus. Através de Cristo nós somos reconciliados, nós somos libertos, nós somos restaurados, nós somos feitos em novas criaturas. Através de Cristo, irmãos, nós experimentaremos o poder de vivermos tal qual Adão e Eva viveram antes do pecado. Porque a Bíblia nos diz que nós somos justificados e santificados em Cristo Jesus. E quando nós somos justificados, nós voltamos ao estado que o pecado não habita em nosso coração. E é isso que Deus quer, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser isenta do pecado. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, mas nós não podemos cultivá-lo. Se você errou, se você tropeçou, tu precisas confessar o teu pecado, buscar o arrependimento, confessar o teu pecado, para que tu sejas perdoado. É assim que está na palavra. É essa reconciliação que Deus quer que exista entre nós e Ele. Nós é que somos inimigos de Deus. O Senhor não é inimigo de ninguém. A Bíblia diz que o Senhor sempre é fiel, fiel, fiel. A fidelidade de Deus não se acaba. Mesmo que todos se levantem contra o Senhor, Ele continua sendo fiel à sua palavra. Que se alguém se arrepender, confessar os seus pecados, esses serão lavados, purificados e feitos em filhos do Todo-Poderoso. E é essa realidade, amados, que nós devemos almejar para a nossa vida, almejar para a nossa existência. Muitas vezes, queridos, nós temos vivido uma vida miserável. As pessoas têm comido o pão que o diabo amassou. Toda sorte de males. A depressão, a enfermidade, tudo de ruim está sobre a vida da pessoa, ou está sobre a vida das pessoas. Mas eu quero dizer que
A partir do momento que nós reconhecemos o Eterno como soberano, como nosso Senhor, que nós somos reconciliados nele, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa vida, Ele nos resgata, Ele nos purifica e Ele nos faz novas criaturas. Amém? Novas criaturas. E esse fazer nova, irmãos, não é que Deus nos reforma, porque Deus não reforma ninguém. Deus, Ele te faz novo. Te faz novo, é nova criatura, não uma criatura reformada. É assim que o Senhor faz com a gente. E a partir do momento que Deus muda a tua sorte, o teu passado é apagado, o teu passado é jogado fora. Deus não se lembra mais dele, porque Ele quer que você viva uma nova realidade. E é assim que está na palavra, irmãos. O Senhor não tem uma gaveta na qual estão os nossos pecados guardados, para que no dia certo Ele possa nos apresentar. Não, o Senhor não tem gavetas com pecados. O que o Senhor tem nosso é um fichário, e esse fichário está escrito assim: santo, santo, santo. E a partir do momento que você peca, esse fichário deixa de existir, porque não tem pecado com o Senhor. Amém? Entenda isso. Mas como deixa de existir? A partir do momento que você peca, que você volta-se para as trevas, que você ouve o inimigo de nossas almas, que você ouve o sopro do maligno, você é afastado do Senhor. Ele te arranca de diante do trono. Irmãos, o inimigo te arranca da presença do Todo-Poderoso. Mas interessante, de forma voluntária, porque foi você que deu permissão para que isso acontecesse. A Bíblia de forma clara diz que não há pecado que venha superior às nossas forças. Não existe tentação superior às nossas forças. Nós temos condições de resistir toda a tentação. Basta que queiramos isso, irmãos. Mas o interessante é que Satanás, na sua astúcia, nos faz tropeçar em coisas tão pequenininhas, não é verdade? Nem precisa ser grandes investidas. Nem precisa de grandes investidas. Coisas mínimas. Coisas mínimas. Aí nós viramos as costas para o Senhor e abraçamos a Ele. Ainda achamos que está tudo muito bem. E realmente fica tudo legal, fica assim. Fica muito bem. Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, mas o mal virá. E quando ele estourar, é difícil controlar. Porque é assim que o inimigo faz, amados. É dessa forma que ele age. É assim, queridos, ele quer fazer você entender que andar com ele é legal, mas depois que você está dominado, que você está preso, algemas nos seus braços, aí ele estampa para você todo o mundão. Aí você vai descobrir que era ruim, que não prestava, que ele não tinha nada para nos dar. E fica difícil voltar. Fica difícil voltar. Mas se nós reconhecermos a soberania do Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele nos reconcilia, Ele nos aceita de volta e Ele muda a nossa sorte. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21. Portanto, estamos aqui, falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixe que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdade do Senhor, irmãos. Portanto, estamos aqui falando, queridos, como se o próprio Cristo estivesse aqui pedindo por meio de nós, que vocês não permitam que o pecado crie raízes no coração. Não permita que o pecado crie raízes nos vossos corações. Não permita, irmãos. Mas se houver, queridos, qualquer tipo de inclinação para aquilo que não é de Deus, qualquer
tipo de inclinação, desejo, qualquer coisa dessa forma, que você clame, que você peça, para que o Senhor arranque isso da tua vida, para que Deus elimine o desejo pelas coisas das trevas, para que tenhas uma vida purificada, uma vida lavada e uma vida reta, irmãos. O Senhor quer fazer isso na tua vida, mas não deixe, não permita que o maligno te engane. Não permita, irmãos. Nós precisamos estar atentos a todas as coisas. A recomendação de Deus para as nossas vidas: estejamos atentos, vigilantes, para enxergarmos toda sorte de males que o maligno coloca no nosso caminho, para que nós possamos rejeitar e vivermos a verdade do Criador na nossa existência. Irmãos, se nós de fato amarmos o Todo-Poderoso e fizermos com Ele um compromisso, Ele virá, Ele nos envolverá, Ele nos abençoará, Ele nos dará toda sorte de bênçãos sobre a nossa existência. As portas do céu se abrirão sobre nós, a vida do Eterno se manifestará na nossa vida, o poder do Senhor se manifestará na nossa existência, nós veremos a sua glória e o Espírito Santo de Deus habitará em nosso coração e seremos homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, usados pelo Senhor para manifestarmos a sua glória. Mas se baixarmos a cabeça e se nós não estivermos atentos a esta realidade, o inimigo de nossas vidas, ele virá e pisará sobre nós, como fez com Adão e Eva, que não vigiaram o suficiente, que concluíram que não tinha nada a ver, era apenas mais conhecimento que teriam, era apenas isso, mais conhecimento. Mas Deus, irmãos, é que tem todas as coisas para nos dar, e é preciso buscarmos nele, só em Deus, só em Deus. Amém? É preciso buscarmos só no Senhor. Deus, aquele que criou o universo, aquele que por amor, formou o homem, que abençoou, colocou num lugar especial. É esse Deus que nos liberta, é esse Deus que nos purifica, é esse Deus que nos lava, é esse Deus que nos reconcilia. E eu quero afirmar para vocês, e aquele que precisa reconciliar-se com o Senhor, hoje é o dia para isso acontecer. A Bíblia diz que hoje é o dia oportuno, porque, amados, quando o Senhor chegou, Ele encontrou Adão e Eva mergulhados no pecado. Quando o Senhor nos chamar ou voltar para nós não podemos estar no pecado, mas sim mergulhados no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e estejamos limpos, purificados para a honra e para a glória do Senhor. Eu não posso afirmar qual é o pecado que chama a tua atenção, qual é o pecado que consegue te envolver, qual é a forma que o maligno, vou ser bem claro, qual é a forma que o diabo tem usado para te enganar. Eu não sei, mas você sabe. A partir de hoje, o nada a ver e o que é que tem não serve para vocês, porque nós precisamos de vida santa, vida pura, vida reta. É assim que a Bíblia diz, e nós cremos na Bíblia e vivemos os princípios da palavra de Deus. Precisa viver os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis. Nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis. Eu achar que não é bem por aí, eu achar que não é bem assim, não tem valor aos olhos do Senhor, não tem valor, porque nós somos réis mortais, ou seja, insignificantes. Quem somos nós para contender ou para interrogar, ou para questionar a grande graça de Deus? Quem somos nós? Somos chamados apenas para nos submetermos a Ele, e recebermos a reconciliação, e sermos feitos em novas criaturas, para a honra e para a glória do Senhor. Amém?
Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Deus, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque um dia tu olhou para a minha vida, olhou para as nossas vidas e viu, Pai, em nós a necessidade de uma transformação, a necessidade de sermos restaurados, e nos deu Cristo Jesus. Oh, Senhor, nós te glorificamos por isso. E queremos mais uma vez declarar que o nosso coração é teu, que a nossa vida é tua, e queremos viver somente para a tua honra e para a tua glória. Mas precisamos, ó Espírito, que tu nos dês o discernimento, o entendimento, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo de nossas almas. Ó Espírito Santo de Deus, envolva-nos poderosamente, para que nós possamos sentir a tua presença. Ó Espírito, trabalhe em nossos corações. Meu Deus, eu quero clamar a tua bênção sobre cada um desses que aqui estão presentes. Que sejam tocados pelo teu mover e pela tua graça. Deus abençoe o teu povo, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 587.